o peixe ósseo o quê? Né? Marinho, o que vai acontecer com ele? Ele faz para viver no mar. Ele faz pouco xixi, ele bebe água salgada e elimina o excesso de sal que ele tem do corpo dele através das brânquias por transporte ativo. Porque como o mar tem mais sal que ele tem que jogar, né, de menos concentrado para mais concentrado. Então, por isso que é transporte ativo e é o transporte forçado. Então, ó, ele bebe água salgada, né? Ele perde água por osmose porque ele está vivendo no mar, que é mais concentrado que ele. O que acontece? Para viver nessas condições, ele excreta pouca água, ele faz pouco xixi e ele excreta os sais através das brânquias dele para ele sobreviver. Então, essa é a osmorregulação que ele faz. Beleza. Agora, ó, vamos para os peixes o quê? Do ciclo, só que cartilaginoso agora. Quem que é o único peixe cartilaginoso que é do ciclo? É a arraia. A do Araguaia, lá que tem um ferrão, né? E no ferrão dela o quê? Tem bactérias com toxina, que quando a gente acaba lesionando com isso, tendo acidente, provoca lesões sérias e graves, né? Uma inflamação séria, além de ser extremamente doloroso. Mas, enfim, a arraia, como é que ela faz para sobreviver? É o mesmo processo do peixe ósseo. Então, na arraia, o que ela vai fazer aí para sobreviver? Na água. Primeiro, como é que é a arraia? Ela tem o quê? Entrada de água no corpo dela, porque como ela vive em água doce, ela, nesse caso, é mais concentrada do que o que? A água doce, do que o rio. Então, ela vai ganhar água por osmose. O que ela tem? Dentro dela tem mais sal do que na água. Então, ela perde sais minerais por difusão através das brânquias. Como ela está perdendo sal e ganhando muita água, o que vai acontecer? As hemácias vão se enchendo de água. E aí, se encher demais, elas o quê? Acabam sofrendo lise. Sofrendo lise, o que ela sofre? Hemólise. Então, elas explodem. Beleza, tá tudo certo. Agora, o que acontece? Para o que ele não morrer, como é que é a osmorregulação dele? É igualzinho a do peixe ósseo. O peixe cartilaginoso do ciclo vai fazer a mesma coisa. Então, ele tem um rim com glomérulo grande, desenvolvido, então filtra muito sangue e joga para fora muita água. Faz muito xixi. O que ele faz agora? Ele estava perdendo sais, né, do corpo através das brânquias por difusão. Simples. O que ele faz agora? Ele vai recuperar esses sais perdidos pelas brânquias, só que por transporte ativo. Porque agora ele vai ter que pegar os sais minerais da água, né, doce, que tem pouco sal, e jogar para dentro do corpo dele. Então é transporte o que? Ativo. É contra o gradiente de concentração, gasta energia, é forçado. E o que ele tem que fazer? Ele vai fazer reposição corporal de sais minerais. Como é que ele faz isso? Através da ingestão de alimento. Então, quando ele alimentar, ele retém o máximo de sal possível dentro dele para ele não perder esses sais e não ter, né, um desequilíbrio hidrossalino e acabar não desenvolvendo o metabolismo dele. Então, faz a mesma coisa que o peixe ósseo do ciclo, o cartilaginoso. A diferença vem aqui agora. Qual que é a diferença aqui? No peixe cartilaginoso marinho. Então, o que o peixe marinho cartilaginoso faz? Esse processo aqui, chamado de uremia. O que é uremia? É o aumento do quê? É o aumento da concentração de ureia dentro do plasma sanguíneo. Então, a concentração de ureia dele vai ser gigante. Como a ureia é tóxica, só eles conseguem fazer isso. Quem que vai fazer isso? Aumentar essa ureia para tentar ficar mais ou menos isotônico com a água do mar. Quem que faz essa uremia? São o que? Os peixes cartilaginosos marinhos. Então, vai ser a arraia, que também tem representantes de espécies marinhas. Vai ser o cação, o tubarão, as quimeras, que é uma mistura de arraia mais tubarão. Então, esses peixes sobem a concentração de ureia o máximo possível, extremamente alta, o que seria tóxico para todo mundo, eles conseguem sobreviver. Aí eles se tornam isotônicos com o meio. Aí ele nem ganha e nem perde água. Ele se equilibra com a região marinha. Mas isso aqui é uma estratégia fisiológica só deles, porque outros animais fazendo isso ia provocar neles o quê? Um processo seríssimo de intoxicação. Já que a amônia é tóxica, né? Ela é um alcaloide, ela é alcalina, ela provoca aí o quê? Né? Uma alcalose sanguínea, né? Uma basificação sanguínea. Isso poderia desnaturar as enzimas e desnatura de qualquer outro ser vivo. Só esses peixes conseguem fazer isso. Então, aqui no cartilaginoso, é diferente de todos os outros porque ele vai manter a sua concentração isotônica,
mantendo dentro do corpo dele ureia. E aí agora isso aqui, ó. O que acontece, ó? Peixes anádromos e peixes catádromos. O que são peixes anádromos? Ó? São aqueles peixes que saem do mar para reproduzir na água doce, né? E aí o que acontece? O caso do salmão. Por que eles fazem isso? Porque eles acabam, né, se protegendo seus filhotes na água doce, porque lá não tem os predadores deles. Só que o que acontece? No caso do peixe anádromo, quando ele sai do mar e vem para a água doce, o adulto, depois da reprodução, ele morre, porque ele não consegue, né, viver na água doce, porque ele está adaptado ao mar, a osmorregulação dele é marinha. Então, quando ele vem para a água doce, ele vem para reproduzir mesmo, mas já sabendo que ele vai morrer. Porque o que vai acontecer com ele? Ele vai ganhar água até explodir as suas células. Só que os seus filhotes, eles conseguem sobreviver. E aí, o que acontece? E aí, como eles conseguem sobreviver, eles vão, o quê, né, após a metamorfose, se deslocando para o ambiente marinho. Lá eles se adaptam novamente, porque ainda são jovens, e conseguem fazer a osmorregulação normal. Não confundir peixe anádromo com piracema. Piracema é o próprio peixe de água doce subindo a correnteza de água doce para reproduzir. Também para fugir dos predadores. Mas o que acontece? Eles não têm essa variação de osmorregulação, não. Né? E geralmente não morrem, porque eles estão adaptados no meio onde eles estão nadando. Então está tudo certo. Então, no caso do anádromo, morre porque ele sai do mar e vem para a água doce. Então, muda tudo. No caso da piracema, é água doce subindo água doce. Então, não tem problema nenhum. E o que são peixes catádromos? São peixes que saem de onde? Do rio, descem os rios, né? E vão se reproduzir no mar. Os adultos também, depois da reprodução, morrem. Aí, o que acontece? Os filhotes produzidos no mar migram, né? Vão subir, né, as correntezas saem do mar, subir as correntezas dos rios e vão para o quê? Para o habitat deles normal. Justamente também eles fazem essa estratégia para fugir dos predadores, para se reproduzir normal. Quem que são peixes catádromos? As enguias. Saem do quê? Dos rios e vão reproduzir no mar. O adulto morre lá, mas como ele produz milhões de novos, o quê? De novas larvas, alevinos, e milhões de outros, o quê? Né? Descendentes, esses descendentes saem do mar e voltam para onde? Para a água doce, onde lá se adapta e faz só uma regulação para viver normal. Então, essas mudanças de concentrações aqui, ó, elas acontecem como estratégia reprodutiva, para fugir dos predadores, para que os adultos tenham seus filhotes e os filhotes não sejam atacados pelos predadores. Mas os adultos em si, após a reprodução, acabam morrendo. Mas isso aqui é uma estratégia de reprodução. E outra coisa aqui, osmorregulação geral. O que é osmose? As aves marinhas, ó, como elas se alimentam de peixes do mar, então o alimento é muito rico em sal. O que elas fazem? Elas têm glândulas nasais para eliminação de sal. Então elas jogam, né, os sais minerais por uma glândula que fica próxima do bico. Aí ela elimina esse excesso de sal, porque se ficar para ela também, né, ela vai ter prejuízos aí, desidratação. O crocodilo, ó, o que ele apresenta? Glândulas secretoras de sal na língua. Então, geralmente, os crocodilos, aí, quando alimentam, né, de alimentos que têm alto teor salino, eles jogam o excesso de sal a partir da língua. Jogam para fora do corpo dele. As tartarugas, ó, o que as tartarugas vão fazer? As tartarugas marinhas, ó, eliminam sal pelas glândulas lacrimais, né? Então, a partir do momento em que elas têm as glândulas lacrimais, o excesso de sal ela joga fora. E os mamíferos, né? Que são marinhos, ó, foca, leão marinho, o que vai acontecer com eles? Para sobreviver no mar e não se desidratar, a diurese deles é concentrada. Então, eles fazem pouco xixi. Justamente para economizar água e não perder essa água para o ambiente aí, o quê? Marinho. Fechou? Então, essa parte aqui já era. Agora a gente vai partir para o sistema excretor. Aliás, a gente vai partir agora para o sistema endócrino.
Então, bora aí, sistema endócrino ou hormonal. Que rapidão também, porque o curso 1 já viu isso aqui. Bora lá. Então, o sistema endócrino vai participar de quem? Dos hormônios. Ó. O que são os hormônios aí? São substâncias químicas de controle. Fechou? Então, massa. E aí, beleza. O que tem aí? Então, são substâncias químicas de controle, função do sistema endócrino. Controle fisiológico dos órgãos. Você vai ligar e desligar os órgãos. Igualzinho o sistema nervoso, né? Através dos impulsos nervosos. Só que no controle aqui dos hormônios, ó, como é uma substância química e eles vão ser transportados pelo sangue, o controle é lento, mas é um pouco mais duradouro, né? Já que aí o que acontece, né? O controle do sistema nervoso é feito por impulso nervoso, que é extremamente rápido, né? A transmissão do impulso nervoso é por volta aí de 0,1 a 0,3 milionésimo de segundo. Então é um troço rapidão, porque é elétrico, vai o controle e volta a percepção rapidão. Ou tem a percepção rapidão e volta o controle, o que é rapidão também. Então o que acontece? É um sistema extremamente mais dinâmico. Só que como os hormônios são transportados pelo sangue, é um controle mais lento. Quando eu falo mais lento, o sangue circula rápido, né? A grande circulação demora por volta aí o quê? De 1 minuto para ela acontecer, ou menos de 1 minuto, né? Comparado com o sistema nervoso, é lento, mas comparado com o transporte, é extremamente eficiente também. E como os hormônios atuam mais tempo no órgão do que o impulso elétrico chega e sai, chega e sai. A gente fala que é um quê? Um controle mais duradouro. E outra coisa, se é endócrino, seu hormônio vai o quê? Vai fazer homeostase. Vai contribuir para a homeostase. O que é a homeostase? É o equilíbrio fisiológico interno. É os órgãos funcionando todos direitinho, todos normais. E como é sistema endócrino, é hormônio, o hormônio é produzido por glândula. O que são glândulas? Unidades secretoras, né? E aí, se são unidades secretoras, o que elas produzem? Secreção. O que é secreção? São todas as substâncias úteis que existem. Para falar do sistema endócrino, a gente tem que fazer essa classificaçãozinha de glândula aqui, ó, que é básica, né? Essa classificação aqui é quanto ao local de eliminação da secreção das glândulas. Você tem uma glândula que é exócrina. O que é a glândula exócrina? É aquela que tem tubo condutor de secreções, então ela transporta as suas secreções. E outra coisa, ela também tem estrutura que produz a secreção. Então a glândula exócrina chama exócrina porque ela transporta para fora dela a sua secreção. Então, ela tem a unidade secretora, que chama adenômero, onde produz a secreção, e ela tem o tubo que transporta a secreção. Né? Seria aí o quê? O canal que transporta. Exemplo de exócrina, exo é para fora, é externo, e crina é secreção. Então, quer dizer que ela transporta a secreção para fora dela. Exemplo de glândula exócrina, glândulas salivares, sudoríparas, lacrimais, tudo isso aí é exócrino. Isso para nós aqui não interessa, mas como a gente vai falar de endócrino, tem que falar de exócrino. O que são glândulas endócrinas agora? São glândulas que não apresentam um tubo condutor de secreção. Elas têm unidade secretora. Como é que chama a unidade secretora? Adenômero. Então, adenômero é onde produz a secreção. A glândula endócrina não tem um tubo para transportar essa secreção. Se ela não tem um tubo para transportar essa secreção, onde é que ela joga essa secreção? No sangue. Onde é que ela vai jogar a secreção dela aí? Dentro do sistema circulatório. Por isso que chama endócrina. Endo é dentro e crina é secreção. Então vai pegar a secreção, ela produz a secreção e joga essa secreção dentro do quê? Dos vasos sanguíneos. E aí o sangue vai e transporta a secreção, que é justamente o caso do sistema endócrino. Beleza. E aí as glândulas que nós vamos estudar agora. E tem essas glândulas aqui também, ó. As glândulas que são, isso aqui é sinônimo, mesócrina, anfícrina e mista. Essas glândulas o quê? Mesócrinas, anfícrinas e mistas, o que vai acontecer com elas? Elas são glândulas que vão ser importantes aí, porque elas têm as duas partes, ó. Ela vai ter tanto a parte endócrina quanto a parte o quê? Exócrina. São glândulas com unidade exócrinas e endócrinas ao mesmo tempo. Nós vamos ver aqui agora que essas glândulas anfícrinas no sistema endócrino vão ser o pâncreas e as gônadas. Então, exócrina, ela produz e transporta a secreção. Endócrina, exemplo de exócrina, ela produz e transporta. Lacrimal, salivar e sudorípara. Endócrina, ela produz a secreção, só que ela não tem como transportar. Então, ela joga no sangue para o sangue transportar.
que é o caso nosso de um sistema inteiro que vai fazer os controles. E a mesócrina, ela tem tanto a parte endócrina quanto a parte exócrina nos dois. Na mesma glândula, você tem uma parte endócrina e uma parte exócrina. Por isso que chama mesócrina, ó, de misto, né, de mista, anfícrina é dupla e meso é meio, né? Então metade de uma região é endócrina e metade de outra região é exócrina. Mas o que interessa para nós é isso aqui, endócrino. E vamos ver quem são as glândulas endócrinas aí agora. Olha aí, quem são as glândulas endócrinas aí, ó. O que você tem aqui, ó? A epífise, né, que vai ser uma glândula aí que fica na parte aí superior do encéfalo. Mais para frente a gente fala dela. E essa glândula aqui, que é a glândula mestra. Quem que é a glândula mestra? É a hipófise. A hipófise que é o cara aqui do sistema endócrino. Essa glândula aqui é como se fosse o sistema nervoso central do sistema endócrino. Ela que vai comandar as outras glândulas. E a glândula hipófise hipofissária, ela tem duas partes. Ela tem essa parte anterior, que a gente chama de adenohipófise. E essa parte anterior, ela produz e libera a secreção. Então, ela é o quê? Produtora de hormônio. Agora, você tem essa outra parte aqui, ó, posterior, que é a neurohipófise. Essa neurohipófise aqui, o que vai acontecer com ela? Ela não produz hormônio, ela só armazena. Então, ela não vai produzir os hormônios, ela vai só armazenar. Então, vai ser o que é importante, porque o que acontece? Ela é uma região de contenção, né? Aí, de onde que vem os hormônios que a neurohipófise armazena? Vem de uma estrutura encefálica chamada hipotálamo. Hipotálamo seria um conjunto de neurônios que fica embaixo do cérebro. E esses neurônios têm o quê? Função secretora. Eles produzem hormônios. E aí eles produzem esses hormônios, mandam para o quê? Para a neurohipófise armazena. E quando necessário, ela libera para todo o organismo. Então, a hipófise é dividida em duas regiões. Ó. Uma que é a adenohipófise e outra neurohipófise. A adenohipófise, que é anterior, ela armazena e produz hormônios. Ela faz os dois. Então, ela produz, ela tem função produtora. E a neurohipófise, ela só armazena. Como ela só armazena, os caras cobram. Se ela não produz hormônio, de onde vem o hormônio que ela libera? Vem do hipotálamo. Certo? Nós vamos ver esses hormônios daqui a pouco, mas são o quê? O ADH e a ocitocina, que são os hormônios aí produzidos, né, pelo hipotálamo e que são armazenados aqui, ó, na neurohipófise. Beleza, aqui na traqueia, o que você tem? Duas glândulas. Ó. Você tem essa glândula aqui, o que? Gigante, que é chamada de o quê? Então, a forma da letra H, ó, uma forma de borboleta. Essa glândula aí é chamada de tireoide. Né? E aí vai produzir os hormônios que são importantes para a gente aí, né? T3, T4, tireocalcitonina, são os hormônios que controlam o metabolismo, né? Queima aí o quê, né? De acelerar o metabolismo, queima de gordura, sono, controla uma série de fatores que para o nosso metabolismo vai ser importante. Disfunção da glândula tireoide provoca o papo, que a gente chama de bócio, né? Nós vamos estudar isso aí para frente também. E aí tá ligado com o funcionamento dela, tá ligado diretamente com o quê? Com o iodo, né? Para a tireoide produzir os seus hormônios, ela precisa de iodo. Por isso que é adicionado o iodo no sal de cozinha aqui no Brasil, justamente para a gente não ter problemas na produção dos hormônios feito por essa glândula. Só que dentro da tireoide existe uma outra glândula, ó, que são essas bolinhas aqui, o que em azul. Quem são essas bolinhas em azul aí? É a paratireoide. Por isso que chama paratireoide, né? Significa lateral. Elas estão na parte lateral interna da tireoide. Então, aqui são envolvidas duas glândulas. Ó. Essa aqui, ó, que é maior, em forma de H, é a tireoide. E as bolinhas em azul, paratireoide. Você vai ver que a paratireoide vai estar relacionada com o quê? Com a regulação de cálcio no sangue. Vai ser importante aí, né, para a coagulação, para a contração muscular. Aqui sobre o rim, ó. Tem as glândulas supra o quê? Renais. Inclusive, a gente já até falou um pouco dela, né? Lá na excreção, ela produziu um hormônio chamado de aldosterona, que é aquele hormônio que controla, né, a absorção dos sais minerais, dos microssólidos. E aí está relacionado muito com a absorção de sódio, o que favorece o controle da pressão arterial e tudo mais. Essa glândula em especial, ó, ela é dividida em duas regiões, né? Tem a região cortical, que é externa, e tem a região medular.
Então, ela é dividida em duas regiões aí. O pâncreas a gente já viu, inclusive estudou no sistema digestório. A parte exócrina do pâncreas, né? Porque o pâncreas é uma glândula mista. Ele é uma glândula mista, mesócrina ou anfícrina. Ele tem tanto parte endócrina quanto parte exócrina. Lá no sistema digestório, a gente estudou a parte exócrina, né? Que é a parte que produz o suco pancreático e o íon bicarbonato, né? A região, essas bolinhas aqui, você pode até ver, ó. Essas bolinhas na superfície do pâncreas é a parte exócrina dele. É o que a gente chama de ácinos pancreáticos. Aí esses ácinos pancreáticos, o que eles fazem? Eles produzem o suco pancreático e o íon bicarbonato. E joga tudo isso aonde? Lá no duodeno. Essa é a parte exócrina. Aqui nós vamos estudar quem? A parte endócrina, que é chamada de ilhotas de Langerhans, que vai produzir insulina e o glucagon, que são dois hormônios muito importantes para a gente, porque são hormônios que controlam a glicemia, o teor de açúcar no sangue. Fechou? Então, massa. Beleza. E aqui embaixo você tem os testículos e os ovários, ó, que também são glândulas mistas. O testículo, a parte exócrina dele, produz os espermatozoides. E a parte endócrina vai produzir o hormônio, né, masculinizante, né, que vai ser aí o hormônio masculino, que é a testosterona. Então, a parte exócrina, testículo. A parte exócrina do testículo vai produzir a parte exócrina produz espermatozoides. E a parte endócrina vai produzir a testosterona, que é o hormônio masculinizante, androgenizante. E o ovário é a mesma coisa. A parte, como ele é misto também, como o testículo, o ovário vai produzir o que? A parte exócrina dele produz o gameta feminino, que é o ovócito 2, e a parte endócrina vai produzir os hormônios femininos, tanto o estrógeno quanto a progesterona. Fechou? Então, esse aqui, ó, são glândulas mistas também, igualzinho o pâncreas. E agora isso aqui, ó, o sistema de controle dos hormônios. Ó. Agora nós chegamos todo mundo no mesmo lugar. Então, na retroalimentação, feedback, o que é isso? É o controle dos hormônios. É como que um hormônio vai controlar, né, a quantidade do outro. Isso aqui você já sabe que cai muito em prova através de quem? Do ciclo menstrual. Ó. Nós vamos ver para frente aí também. Mas como é que funciona o feedback? É mais ou menos assim. Ó. Um hormônio controla a concentração do outro. Vamos pegar aqui o exemplo. Lembra que eu te falei do hipotálamo? O hipotálamo seria aí o centro nervoso que produz hormônio. Aí ele produz esse hormônio aqui em específico, ó, o GNRH. Onde que ele vai atuar? Na hipófise, na adenohipófise. A hipófise anterior. Aí o que ele estimula? A liberação do LH e do FSH, ó, que são hormônios hipofisários. Esses hormônios, o LH e o FSH, vão atuar onde? No ovário. E vão estimular a produção de progesterona e de estrógeno. E esses hormônios vão atuar no útero. Só que se o hipotálamo liberar esse GNRH a vida inteira vai ficar liberando esses hormônios aqui, ó. E não tem necessidade disso. Eles são liberados especificamente em momentos muito controlados, dentro do que? Do metabolismo humano. Se isso aqui ficar o quê? Ó? Se o hipotálamo sempre liberar o GNRH, se ele sempre liberar esse hormônio aqui, ó, todo esse sistema aqui vai ficar ligado indefinidamente. E se fica ligado indefinidamente, o que vai acontecer? Ué, vai desgastar os órgãos, vai desgastar a produção dos hormônios, as células acabam se desgastando e morrendo e para a produção. Esgota tanto que para de produzir. E aí o sistema fica sem controle. Então, na verdade, acontece isso aqui. Ó. O hipotálamo libera o hormônio, a hipófise libera o hormônio, o ovário libera o hormônio. Quando um hormônio estimula a liberação do outro, chama feedback positivo. Por isso que aqui tem ó, mais. O que é o feedback positivo? É quando um hormônio está estimulando a liberação do outro. Isso chama feedback positivo. Isso é normal, né? Porque a hipófise é cheia de fazer isso. De estimular, e o hipotálamo também, né? Só que o hipotálamo existe para estimular a hipófise. E a hipófise estimula as outras glândulas. Então, normal, estimulou. Só que isso aqui tem que parar o estímulo. Então, olha o que acontece aqui no processo. Ó. O hipotálamo produziu o hormônio, a hipófise produziu, o ovário produziu.
né? A última glândula a produzir foi o ovário. Quando os hormônios do ovário aumentam demais de concentração, significa que o quê? Que eles já cumpriram a sua função. Eles já estão presentes no organismo e aumentaram a sua concentração. Então, a função dele já foi feita. O que que faz? Ó? Quando tiver o excesso de hormônio aqui, ó, na última produção da glândula, o hormônio que está em grande concentração, ele vem aqui, ó, e bloqueia os seus estimulantes, para o sistema não ficar ligado de forma indefinida. Como é que chama esse bloqueio? Onde o hormônio em excesso bloqueia o seu estimulante. Chama feedback negativo ou retroalimentação negativa. No caso aqui, ó, o estrógeno, ele tá o quê? E a própria progesterona vem aqui e bloqueia quem? O hipotálamo vem aqui e bloqueia o quê? A hipófise. Para a cadeia. Parando a cadeia, desliga esse sistema aqui temporariamente. Até o estímulo, porque o hipotálamo que comanda tudo. Como ele é um centro nervoso, ele recebe o impulso nervoso e desencadeia a produção. Só que ele não tem como produzir um hormônio para bloquear ele mesmo. Quem que faz isso? O último hormônio da cadeia. Então, como é que chama isso aqui? Ó? Quando um hormônio estimula a produção do outro. Feedback positivo. Como é que chama quando um hormônio em concentração alta bloqueia o seu estimulante? Feedback negativo. É assim que os hormônios controlam, né? É assim que eles vão controlar aí as suas o quê? As suas quantidades dentro do organismo. É um sistema extremamente bacana, né? Depois a gente vai ver para frente que o uso de anticoncepcional dá uma bagunçada nisso aqui. O ovário policístico dá uma bagunçada nisso aqui. Então, o equilíbrio hormonal é uma coisa muito, muito frágil. Então, tem que tomar cuidado muito com isso aqui, porque isso aqui pode, devido às concentrações, dar uma desregulada. Mas, normalmente, isso funciona certinho, sem problema nenhum. Nós vamos falar dessas situações mais para frente. E aqui agora, ó, os hormônios de quem? Da hipófise ou da pituitária. Então a hipófise também recebe esse outro nome, ó, pituitária. E lembra que eu te falei que ela é dividida, o que? A hipófise, ó, vai ser dividida em duas o que? Regiões. Você tem o que? A adenohipófise, que ó, é anteriora e secretora. E você tem aqui a neurohipófise, ó, que é posterior e armazenadora. E de onde vêm os hormônios? Do hipotálamo. Quem que são os hormônios da neurohipófise? A ocitocina e o hormônio antidiurético, que a gente viu. A ocitocina pode ser com C, viu, meninos? Essa nomenclatura aqui também o quê? Pode mudar. E ela é o hormônio o quê? Do parto e da, o quê? Da lactação, da ejeção de leite. E o hormônio antidiurético é aquele do xixi. Ó. E quem são os hormônios da adenohipófise? São todos eles. Ó. O hormônio do crescimento, que é a somatotrofina. O hormônio tireotrófico, que estimula o funcionamento da tireoide. O hormônio adrenocorticotrófico, que estimula, né, a ação da suprarrenal. E os hormônios, ó, que são os hormônios, né, que controlam aí o que? O funcionamento do ovário e do testículo mesmo no homem. São os hormônios, né, chamados de folículo estimulante, FSH, que atua tanto no homem quanto na mulher. E o hormônio LH, ó, também que atua tanto no homem quanto na mulher. São os hormônios hipofissários que regulam as gônadas. Nós vamos ver na próxima aula sobre eles. E produz também isso aqui, a prolactina, que é o hormônio que estimula a glândula mamária a produzir leite. A ocitocina faz sair o leite da glândula. E a prolactina estimula a produção de leite pela glândula. Fechou? E aí nós vamos ver isso aí tudo na próxima aula. Meninos, alguma dúvida nessa parte? Graças a Deus a gente conseguiu chegar no mesmo lugar em todo mundo e agora é só alegria. Não, nenhuma. Tudo certo, então? Eu vou ver as questões da lista agora mesmo. Eu estou enviando outras listas e qualquer coisa eu vou enviar no e-mail da sala, pode ser, né? Pode. Então tá feito. Hoje a gente resolve esse negócio. Aí mais tarde entra lá no site do Dinâmico para ver se tá lá, tá? Mas eu vou mandar no e-mail das salas também. Bom. Pode Fechou? mandar, que eu não sei agora. Então, meninos, um beijo, um abraço. Até semana que vem. Fique com Deus, viu? Também. Tchau, tchau. Tchau. Sorrisinho bonito.